Pai do Senhor querido, que bom que você está aí, que bom que você pode me ouvir. Eu quero lembrar um texto, dois versos que se encontram no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 16 e verso 31. O 16 diz: seus olhos estavam fechados ao ponto que não conseguiram vê-lo. E no 31 vai dizer: então se abriram os olhos e puderam enxergar, mas ele desapareceu da sua presença. Esse texto é aquela passagem dos discípulos que estavam no caminho para Emaús, uma aldeia a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E eu quero falar nesse pequeno vídeo, nessa pequena reflexão, acerca do desespero que nos cega. Desespero que nos cega. E é interessante esse texto porque os discípulos criam em Jesus, acreditavam piamente que ele iria restaurar o reino de Israel, mas agora o mestre havia sido morto, e mesmo ele, ciente de que o mestre havia ressuscitado, porque as mulheres já tinham falado para eles, e também alguns discípulos já tinham ido lá no sepulcro e trouxeram a narrativa de que o corpo dele não estava lá. Então, eles estavam cientes, da possibilidade da ressurreição de Jesus Cristo. Mas o que acontece é que esses homens, eles estão desesperados. Eles não creem mais em nada, a mente dele está fechada, eles só conseguem entender a circunstância vivida outrora. Esse novo momento eles não estão conseguindo enxergar e eles estão desesperados, ou seja, eles não têm mais esperança. E quando o desespero chega, a gente não enxerga mais nada, A gente para de pensar, nós perdemos o senso, nós perdemos o foco e ficamos atribulados, ficamos ansiosos, ficamos angustiados, ficamos depressivos, porque nós só conseguimos enxergar aquilo que está nos envolvendo. E as coisas que precisam ser enxergadas, não conseguimos enxergar, não conseguimos ver. Uma coisa interessante, o Jesus Cristo disse que enquanto nós formos testemunhas dele, enquanto nós formos servos dele, ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, no momento de dificuldade, no momento de angústia, a gente precisa perceber, nós precisamos enxergar que Jesus está do nosso lado, sempre do nosso lado. E é interessante que aqueles homens estão indo a caminho de Emaús, saindo da cidade de Jerusalém. Eles não têm mais esperança nenhuma de estar em Jerusalém, porque o seu Senhor havia morrido. E eles não se dão conta que do lado deles caminhava o próprio Cristo. E é interessante que quando nós estamos dentro desse desespero, parece que ninguém nos entende, porque quando Jesus pergunta para eles: o que passou? O que aconteceu? Eles dizem: será, estrangeiro, que tu é o único que não percebe o que aconteceu? Como entregaram nossos mestres aos romanos, como os sacerdotes e o povo fizeram o que fizeram, crucificaram. E agora não há mais como restaurar Israel como reino. Será que só tu não percebeste de todo esse alvoroço que se encontra em Jerusalém? Mas é assim mesmo. Na hora do desespero, a gente se envolve no nosso mundo, não conseguimos enxergar aquilo que está ao nosso redor e ficamos sem esperança. E Jesus caminha com aqueles homens. E à medida que Jesus vai conversando com eles, vai dizer: mas espera aí, não importava que ele fosse morto, como falam os profetas?
Não importava que ele fosse morrer morte de cruz, não importava que ao terceiro dia ele ressuscitasse. E Jesus vem discorrendo acerca de Moisés e dos profetas à medida que eles caminham. E aqueles homens vão dizer na narrativa que quando ele falava, aquecia-lhes o coração. O desespero começa a ir embora. A esperança começa a voltar. A fé é renovada. E quando chega em determinado lugar, aqueles homens vão pousar. Sabe por que aqueles homens vão pousar? Porque aquele caminho era difícil, porque aquele caminho era perigoso. E eles pousam. E eles chamam Jesus para pousar com eles. E Jesus entra na estalagem. E quando eles estão à mesa, eles lembram da última cena do mestre com eles, quando ele rasga o pão, dá graça e serve. Aleluia. A Bíblia diz: então os seus olhos se abriram. Eles trouxeram de volta a esperança. A última visão do Cristo vivo, quando entrega o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Volta toda a esperança. Jesus estava sempre com ele. Mas aí o mestre desaparece. O interessante disso tudo é que eles param para passar a noite e se proteger dos perigos da estrada. Agora não tem mais limite para esses homens, porque a esperança voltou. E não há nada, medo, perigo, nada que possa deixá-los estáticos. Eles voltam para Jerusalém. E naquela manhã, eles encontram Jesus com os discípulos. Sabe o que isso me diz? Que quando nós abrirmos os olhos e percebermos que Jesus está sempre ao nosso lado e nunca nos deixou, nós estaremos vivendo um momento melhor. Vai embora o medo, vai embora a angústia, vai embora a depressão, e percebemos que as coisas que estão ao nosso redor é muito maior do que aquilo que está nos afligindo, porque Cristo prova isso. Ele sempre estará comigo e com você, todos os dias da nossa vida. E quando isso não for mais possível, fique em paz, meu irmão. Nós, eu e você, estaremos com Ele na glória. Amém? Que essa reflexão possa aumentar a sua fé, abrir os seus olhos e deixar que a esperança de Cristo, a presença de Cristo nunca falte em sua vida. Um grande abraço. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, os seus negócios, o seu emprego, a sua igreja. Deus abençoe. Um grande abraço do Pastor Hélio para você, direto de João Pessoa. Fique na paz do Senhor.